Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Marcelo Galto, especialista em petróleo, gás e energia, químico industrial, técnico de operações em petróleo. Boa tarde, Marcelo Galto. Boa tarde, Cavanha. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer novamente estar aqui discutindo temas relativos à indústria de óleo e gás. Muito obrigado. Prazer de tê-lo aqui também. Marcelo, nós conversamos um pouquinho e a intenção é dialogar sobre a questão de refino, de logística, de preço, né? A venda das refinarias, que a Petrobras está anunciando, a metade da refinaria da Petrobras, mais ou menos, para breve, isso resulta em competição de preço, em melhor preço para o usuário final? Olha, Cavanha, a gente tem que primeiro avaliar a questão de se vai haver competição, né, entre as refinarias. E hoje, dada a localização das refinarias, isso dificulta um pouco a competição, porque ela vai se dar meio que nas bordas das zonas limítrofes de abrangência de cada unidade. Um exemplo, tá? Vamos supor que eu sou o comprador da refinaria do Rio Grande do Sul, da Refap, e tu é o comprador da Repar, no Paraná. Obviamente, eu não vou querer que tu entre no meu mercado, no Rio Grande do Sul, e eu acho que tu também não gostaria que eu invadisse o teu. Então, de certa forma, a gente vai ter polos regionais com alguma proteção em função disso. Um não vai querer que o outro... Hoje a Petrobras, por ser dona das refinarias, ela atua em conjunto, né? Quando uma refinaria tem um aparato de manutenção, a outra acaba compensando um pouco. Então, isso não sei como vai funcionar daqui para frente. Mas, de modo geral, onde é que a gente pode esperar alguma competição, né? Entre o Paraná e o Rio Grande do Sul tem Santa Catarina. Ali, hoje, a Refap atende uma parcela significativa, mas eu tenho certeza que o comprador da Repar vai querer também agredir um pouco aquele mercado. Então, nas zonas meio entre duas refinarias, pode ser que exista alguma competição, mas onde as refinarias estão instaladas especificamente é pouquíssimo provável, porque é natural do negócio você querer proteger o seu mercado, né? E a questão dos custos logísticos, da distribuição delas, não só as duas do Sul, mas as outras, você tem alguma forma de mostrar para nós a questão da logística das refinarias? Claro, deixa eu tentar puxar uma imagem aqui. Vamos fazer o telespectador entender melhor essa questão. Aqui mostra, tem uma figurinha que mostra de modo geral como é que o mercado de derivados e de óleo cru funciona, né? Tanto o material que chega do onshore como do offshore, ele vai passar por um navio que vai descarregar num terminal de armazenamento, que vai para uma refinaria, isso óleo cru. A refinaria produzindo derivados vai jogar isso no mercado. Como é que acontece essa saída de produto da refinaria para o mercado? Normalmente, via duto, né? Tu vai ter um duto que interliga uma base primária das distribuidoras, e das bases primárias você pode daí jogar para o interior do estado, que é o que acontece. Pode ser via duto, via caminhão, via trem, via navio, via balsa, para uma base secundária, e dessa forma chega ao mercado. Isso quando passa pelo refino. A gente tem uma parcela também que pode ser importada, quer dizer, eu vou trazer de uma refinaria de fora, ou de outro estado, ou até do exterior, então eu também trago isso num navio-tanque, e desse navio-tanque eu tenho que jogar para um terminal de armazenamento que vai jogar para o mercado. Como é que funciona o custo disso tudo, de modo geral, né, Cavanha? De modo geral, a gente tem que o refinador, ele sempre olha o seguinte: o produto importado é o concorrente dele, no nosso caso aqui. Então, você tem o valor do frete do navio-tanque para trazer esse derivado até o teu mercado. Então, você sempre joga com o preço no limite do produto importado mais o frete. A gente chama isso de paridade de importação, que é o preço do produto em si mais o custo do frete agregado dentro desse mercado, né?
Então, a competição maior não é entre as refinarias, se por acaso elas vierem a serem vendidas, a ficarem independentes, é com o produto importado. É que é uma particularidade do mercado brasileiro, porque a gente tem um grande território e as refinarias ao longo do tempo seguiram uma lógica de implantação de uma única empresa dona do refino, então elas foram espalhadas ao longo da costa respeitando isso. Tem alguns mercados que você tem refinarias próximas, não é o nosso caso, né? A gente não tem refinarias próximas umas das outras de modo geral, então o produto importado é o que tem realmente, vai ter força para competir regionalmente, né? Essas duas comparações que podem ser o bloqueio de preços, quer dizer, o custo logístico entre refinarias por conta das distâncias e o custo da importação, a paridade internacional que você chamou, que é a fonte mais a logística internacional chegando e barrando aumento de preço. São os dois vetores, então? São os dois vetores. Eu tenho aqui, se me permite, eu vou pegar outra imagem que mostra exatamente assim, qual é a distância que a gente tem. Vou puxar aqui, só um minuto. Ó, a distância que a gente tem hoje, rodoviária entre refinarias. Em vermelho, nesse mapa que eu elaborei, são as refinarias que estão à venda, né? E em verde, as refinarias que permanecerão com a Petrobras. Qual é a distância mínima que a gente tem ali? 400 e poucos quilômetros, né? Regap Reduc, por exemplo, o mais perto que a gente tem. O exemplo que eu dei no início, Refap Repar, 700 e tantos quilômetros de distância. Normalmente, Cavanha, quando a distância passa dos 400 quilômetros, se você tiver que fazer o transporte rodoviário, que é botar combustível num caminhão-tanque e fazer esse caminhão chegar no outro mercado, o frete fica muito caro. Um bitrem desses que saia do Rio Grande do Sul e vai para o Paraná, por exemplo, é um frete de R$ 3.500. Se você converte esse frete em dólar, dá em torno de $4 por barril de derivado. Esse valor, mais ou menos $4 por barril, ele de certa forma inviabiliza você ficar transportando por caminhão o combustível. Acaba sendo mais barato você trazer um navio que tem maior escala e atracar num porto e aí descarregar lá do que fazer entre as regiões um modal rodoviário. Então, vai ser muito difícil, olha pelas distâncias que a gente tem entre refinarias, a gente conseguir ter alguma competição. Aonde poderia ter, né, em São Paulo, mas essas refinarias não vão ser vendidas, né? Então, quais dessas que vão ser vendidas, elas estão conectadas com dutos para outros pontos ou só através de caminhão que se faria a logística? A gente não tem, a não ser em São Paulo, tá? São Paulo tem, tá nesse mapinha ali, Replan, Revap, RPBC e Recap, elas são integradas umas às outras e muitas delas se comunicam via duto. Agora, as demais refinarias são muito longe umas das outras, a gente não tem, né, uma interligação. A Regap até tem algum recebimento, alguma interligação com a Reduc, mas, de modo geral, não vai ser esse o caminho, vai ter que ser construído a infraestrutura logística, se quiser, para baixar custo, porque duto é mais barato realmente de transportar. Mas demora muito para fazer, não? Deixa eu voltar aqui. Essa infraestrutura, ela não existe hoje, né? E você leva alguns anos fazendo isso. Então, de imediato, a gente não vai ter... Claro que pode ser que nem eu te disse, no meio do caminho, numa região de abrangência de 2 refinarias, é provável que tenha. Aí se você tiver um frete de retorno, facilita, né? Ele vai cheio e volta cheio, pode ser que aconteça. Mas as distâncias são grandes, né? Repara que é complicado em função disso. Na verdade, essas soluções, elas não estão construídas, elas terão de ser construídas. Quer dizer, hoje, por conta da história que a gente tem, isso tudo vai ser inibido num primeiro momento, vai ser depois desenvolvido em função das necessidades. Tu sabe que existe um estudo da própria empresa de precisão energética, que a ANP está ciente. Em 2014, a gente teve um estresse logístico muito grande, porque o consumo de combustíveis foi recorde naquele ano, e estressou a nossa estrutura de importação, de transferência, né?
os dutos acabaram operando muito próximos do limite deles. Então, assim, precisa de investimento em infraestrutura logística, com certeza. A Petrobras, de certa forma, ao vender refinarias, quer dividir esse fardo, né? Ela quer que outras empresas também investam nessa área, já que o foco da empresa tem sido o pré-sal, tem sido a questão dos investimentos em EIP. A venda tem muito a ver também com dividir esse ônus, né, de fazer investimentos em infraestrutura logística e nas refinarias em si. Essa última afirmação tua é interessante, porque você disse que a prioridade das empresas é muito a questão de EIP e tal, mas não foi o que se viu no último bid, né? Quer dizer, houve pouco interesse aí, tanto na seção onerosa como na partilha de produção. Mas, enfim, faz parte de um pacote de investimentos que essa empresa deve estar analisando com profundidade, porque o Brasil realmente está mudando de perfil, né, de configuração de quem são os players, né, dessa área de petróleo. E essas refinarias, elas são vendidas com toda a infralogística que elas têm, né? O terminal de armazenamento que fica no litoral, que vai mandar petróleo para a refinaria e, eventualmente, um duto de claros para diesel e gasolina circularem. Quer dizer, você não está comprando só uma refinaria, está comprando todo um pacote logístico que vem com ela junto, né? No caso do Rio Grande do Sul, é Tramandaí, né, que é aquela sistema de boias. O TEDUT, a gente chama o terminal de Osório, né? E o Tefran antigo, que é em Santa Catarina, é uma monoboia e que tem um duto que vai lá de São Francisco do Sul até Curitiba, com uma estação intermediária. Eu conheço bem aquela região, trabalhei lá. Exatamente. Então o estudo estaria no pacote E, de certa forma, quem comprar vai se proteger, porque se eu compro o TEDUT e a Refap, eu não tenho interesse que ninguém ponha produto onde eu estou vendendo, né? Então, e isso não é nenhuma maldade, é da natureza do negócio, né? Mercado, né? Exato. Mercado, só que vai ter que ser desenvolvido para ficar muitos que compram e muitos que vendem, muitos que oferecem, que é a teoria do mercado, né? Se ficar exatamente. Agora, Marcelo, outra coisa que chama atenção quando as pessoas falam, né, e às vezes não são especializadas, como é o teu caso, as refinarias estão atuando com menos carga do que o seu topo? Como é que isso funciona? Assim, em termos gerais, é óbvio, né? Tá. Eu queria aproveitar, antes da gente entrar nesse gancho, tu me permite, falar essa questão do importado. Tá? Eu vou puxar um gancho aqui, ó, que eu queria mostrar, que eu acho que é interessante a gente olhar esse número. Ó. Eu peguei um preço... Eu peguei aqui um slidezinho com o preço do diesel. Entrega agora em novembro, peguei alguns pontos. Tá? Em São Luís do Maranhão, a Petrobras entrega diesel a R$ 2,15 o litro. Em Paulínia, que tem uma refinaria instalada, em São Luís nós não temos refinaria. Em Paulínia nós temos a Replan. Em Paulínia, o diesel é comercializado na saída da refinaria a R$ 2,25. Por que onde eu tenho refinaria está mais caro do que em São Luís, que eu não tenho refinaria? Essa diferença, Cavanha, de 10 centavos por litro, que dá mais ou menos $4 por barril, é a proteção logística da coisa. Porque São Luís está muito próximo dos Estados Unidos, do Golfo do México. Então, para você trazer combustível importado ali, é muito mais fácil, a infraestrutura do Porto de São Luís é muito boa nesse sentido. Então quando você está dizendo 2,15 por litro, é importado, é isso? Na verdade, esse é o preço que a Petrobras coloca lá, porque se você olhar hoje o preço do importado é em torno de R$2, um pouquinho mais ali. Mas eu tenho que botar o frete, né? R$2 é o preço de saída do Golfo do México. Ele vai chegar aqui, R$2 do produto, mais o frete. Então, se eu colocar R$2,25, eu não consigo vender em São Luís do Maranhão. Não consigo, porque o produto vai entrar mais ou menos a R$2,15 ali. Então, eu sou obrigado a baixar um pouquinho meu preço lá, para mim conseguir competir com o produto importado em São Luís. Olha que interessante. Essa diferença de 10 centavos demonstra exatamente o que eu vinha falando, que é a proteção logística da questão do preço de qualidade de importação. É o preço do produto mais o preço de trazer o produto de fora, né? E um outro exemplo que tem aqui nesse slide é Canoas e Rio Grande, o preço é o mesmo.
e as cidades distam muitos quilômetros. Como é que eu consigo fazer o mesmo preço nesse caso? Porque o Rio Grande do Sul está muito no extremo sul do Brasil, tem uma certa proteção, não chega produto importado com muita facilidade lá. Então eu consigo fazer preços semelhantes por essa questão logística. Então cada polo, se a gente fosse olhar no Brasil, Cavanha, teria essa particularidade, né? Então, o grande freio real não é a competição mesmo, aquilo que a gente tinha concluído um pouco antes, né? Não é entre as unidades, que não são muitas. Hoje a gente tem, de certa forma, rarefeitas no Brasil e grandes, né? Uhum. É a parte da importação mesmo, essa que é a grande... Hoje o grande concorrente é o importado, né? Da própria Petrobras, hoje tem um bocado de produto entrando importado. Mas Marcelo, veja bem, ao mesmo tempo que a gente vai crescer a produção de óleo, não vai dobrar, sei lá, por aí, né? Hoje são quase 3 milhões de barris dia, equivalente vai para 4, 5, sei lá quantos, 6. E a gente ainda tem essa questão da barreira da importação. É uma equação que não está muito resolvida, né? Eu acho que tem alguma coisa para acontecer ainda em termos de desenvolvimento do refino ligado à nossa produção, não? Tem sim, porque hoje você tem um agente que tem 98% do mercado. E esse agente ele é sempre colocado em xeque. Se ele baixa preço, o importador reclama que ele pode estar praticando um preço abaixo de importação. Se ele põe acima, o importador vai reagir, vai colocar o produto, mas de qualquer forma, quando você tem uma única empresa fazendo precificação de mercado, ela sempre vai ser questionada. Isso é inevitável, né? Então, realmente, quando algumas refinarias forem vendidas, vai mudar alguma coisa. A gente vai aprender a lidar com esse mercado novo. Algumas refinarias podem querer pegar mercado nas zonas de limite uma da outra e fazer preço menor, e não vai ser questionada de estar fazendo preço abaixo, porque é uma questão daí de mercado. Hoje, se a Petrobras aumenta a carga de refino e faz um preço menor do que o produto importado, acaba dando uma chiadeira no mercado. E a empresa é interessante que ela tem processo judicial tanto para um lado quanto para o outro, né? Se você procurar, a Petrobras, muitas vezes ela é acionada judicialmente por estar praticando preço abaixo, um pouquinho abaixo do de importação, e ela também é questionada quando pratica preço um pouquinho acima. Então, porque é um único agente, né? Agora, você tocou no ponto das capacidades de refino, né? Isso, vamos falar a respeito disso, né? A gente está hoje subutilizando refino, comparando com a última década, sim. A gente está refinando de 75% a 80% da capacidade das nossas refinarias, e a nossa média dos últimos 10 anos era em torno de 90%, um pouquinho mais, né? Que seria algo comum no mundo. Por que, Cavanha? Eu vou também puxar uma figura que vai mostrar bem isso, né? Vou puxar aqui. Aqui mostra os dados de 2014. A gente tem 2014 e 2018. Por que eu peguei 2014? 14 foi o ano que o fator de utilização do refino foi 98%. Quer dizer, a carga máxima que a gente tinha no parque de refino. Em 2018, a gente tem ali um volume em metro cúbico ano que ele é 17,7% menor. Então, eu refinei menos, realmente. Mas por que isso aconteceu substancialmente, Cavanha? Por que hoje a gente utiliza menos o parque de refino? A primeira grande questão é que o Brasil atravessou uma crise econômica. Então, a gente teve retração no consumo de combustíveis. Isso é um fato inegável e afetou o nosso balanço de capacidade de refino. Quer dizer, não adianta eu colocar mais carga em refino, porque o que vai acontecer é simplesmente eu vou causar um desequilíbrio de mercado. E se tu olhar nessa tabela que eu estou te apresentando aqui, Cavanha, apesar de eu ter reduzido 17% de petróleo, olha o GLP, que é a segunda linha, uma redução de 2%. Quer dizer, eu reduzi carga, mas eu não perdi em GLP praticamente. Eu perdi proporcionalmente em nafta, eu perdi em gasolina, eu tive um aumento da produção de QAV, inclusive, mesmo reduzindo carga, isso foi um ajuste do parque de refino,
eu tive uma redução de diesel proporcional, mas o que mais chama atenção, a minha redução de óleo combustível, que é a última linha aí, ó, reduziu 34%. O que isso significa? Que eu reduzi 17% de carga de refino e a maior parte da minha redução veio em óleo combustível. Isso mostra que a gente tem um espaço para investimento em unidades que convertam óleo combustível em derivados leves. Hoje, se eu botar a refinaria a 90% de carga, eu vou produzir muito óleo combustível. E o mercado não tem interesse em óleo combustível, eu vou ter que praticamente torrar, vender isso, baixando muito o preço, né? Então, eu saio do ponto econômico da refinaria. Então, a redução de carga hoje tem muito a ver com a questão econômica do país, tem muito a ver com uma questão de otimização da geração de derivados nas refinarias. E para encerrar ali embaixo, eu coloquei o consumo de etanol, se você olhar, Cavanha, aumentou 43% de lá para cá. Então, eu tenho que produzir menos gasolina, mas tu sabe que se eu vou produzir menos gasolina numa refinaria, eu não produzo só menos gasolina. É porque eu tive que botar menos petróleo lá na entrada, então eu produzi menos diesel, eu produzi menos de tudo, né? Eu tenho uma concorrência com outros produtos acontecendo. Eu tive uma redução do consumo de gasolina que eu tenho que, de certa forma, reduzir no meu arranjo físico. Eu não consigo reduzir só gasolina na refinaria. Eu acabo tendo que reduzir na carga de petróleo também, né? Duas questões que eu queria te colocar em cima dessa figura ainda, quer dizer, não é só redução da economia do país, mas quem sabe também a importação, que chegou com mais volume, não? Sim, é que, de modo geral, eu tenho 3 fatores. Eu tenho a economia do país que influenciou, eu tenho um ajuste da carga de refino para ter o melhor resultado econômico, e isso, de certa forma, favorece a entrada de um pouco de produto importado, porque eu vou jogando a minha carga no meu melhor resultado econômico como refinador. E o melhor resultado econômico nem sempre é uma refinaria operando próximo do 100%, porque ela produz óleo combustível que não me interessa, ou tem menor valor agregado, vamos dizer assim. E o produto concorrente, eu tenho etanol, eu tenho biodiesel, que entraram na minha conjuntura, né? Outra questão que eu queria perguntar a você é a seguinte, quer dizer, a questão da nafta que você tinha ali, ela traduz também a redução da industrialização do país, quer dizer, há também fala-se, né, no mercado que houve uma desindustrialização. Está ligado também ao menor consumo da nafta? Na verdade, a Petrobras, ao longo do tempo, se você olha, Cavanha, há 20 anos atrás, os números, vai ver o seguinte: a gente era exportador de gasolina e a gente pegava essa corrente de gasolina e transformava em nafta internamente. A demanda por gasolina cresceu por questões estruturais, porque no governo Dilma foi subsidiado gasolina e aumentou muito o consumo em função disso, então a nafta foi deslocada para a produção de gasolina. Mas a indústria petroquímica de plásticos também está enfrentando os desafios aí dessa nova era, que as pessoas têm um apelo para consumir menos plástico. A gente também teve a nossa indústria sofrendo reflexo da questão da desaceleração econômica. Então, tudo isso está dentro desses números, né? Agora, Marcelo, vem vindo uma transição energética importante, todo mundo fala, a gente não sabe exatamente como vai acontecer, mas ela está chegando, já tem sinais evidentes, né? Tem também os biocombustíveis, que estão também chegando por aí fortes, né? No Brasil, especialmente, né? Em outros lugares do mundo nem tanto, em alguns lugares sim, mas no Brasil, especialmente. Como é que fica o refino para frente em função disso? Olha, Cavanha, não é um mercado fácil, viu? Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Os refinadores hoje estão preocupados. No Brasil, a gente tem a questão da qualidade dos combustíveis, que ainda é um calcanhar de Aquiles, eu diria, para o refino. A gente tem diesel S10 e diesel S500, 10 partes por milhão de enxofre ou 500 partes por milhão de enxofre. A tendência é que a gente migre só para diesel S10, só tenha diesel com 10 partes por milhão de enxofre. Isso requer investimentos em hidrotratamento para retirada de enxofre, unidade de recuperação de enxofre nas refinarias têm que ser ampliadas em função disso. Então, esse é um primeiro desafio, atrair esse investimento
né, para o refino, para produzir derivado com menor carga de poluente. A gente tem também a questão dos biocombustíveis. No Brasil, a gente tem o RenovaBio, que está vinculado ao Acordo de Paris, que há um incentivo muito grande para etanol e biodiesel. Se espera nos próximos 10 anos que a oferta de etanol no Brasil cresça 50%. Agora, você imagina para o refinador de petróleo, quando ele enxerga essa informação vinda do governo federal. Olha, o combustível para veículo leve é etanol, e eu sou um produtor de gasolina. Então, eu tenho essa preocupação. Eu não vou investir na carteira de ampliação de gasolina, porque o governo está me dizendo que etanol é o carro-chefe nesse sentido. Então, tu fica um tanto em cima do muro. Só que se der alguma coisa errada no etanol, falta gasolina, como a gente já viu acontecer. O próprio biodiesel, em 2014, era 7% a mistura no diesel. Hoje é 11%. De 7 para 11, esses 4% é perda de mercado de diesel. Para o refinador, ele enxergou que encolheu 4%, porque está entrando o biocombustível. O governo assinalou que vai até o B15, ou seja, essa mistura vai até 15%. Então, vai avançar mais 4% de biocombustível sobre o mercado de diesel. Isso é uma preocupação muito grande para o refinador também. E a gente tem as questões inerentes aí a todo esse apelo, Cavanha, de redução de emissões, etc., né? E carros elétricos chegando. Então, no mundo, o que eu tenho lido é que as refinarias estão se integrando em polos petroquímicos mais fortes para produzir química fina, para produzir uma química mais nobre, para tentar devagarinho sair da questão combustíveis, né? Mas essa transição é difícil porque hoje uma refinaria, grosso modo, 75% do que sai de lá é diesel e gasolina. E também existe também alguma aproximação do lado do gás, né, com as elétricas, né, com as térmicas e também com alguma parte da petroquímica, né? Eles são movimentos importantes também do gás, né? Exatamente, o gás é muito mais vantajoso para petroquímica do que a nafta, né? Ele acaba sendo mais barato. Então também, vamos dizer assim, quando o gás entra na petroquímica, ele rouba o mercado de nafta. Então veja como esse jogo ele é todo cheio de nuances e não é muito fácil na hora de você prever, porque o investimento numa refinaria é um investimento para muitos anos. E quando você não tem certeza, você fica em cima do muro, eu faço esse investimento, não faço, né? Então, alguns são obrigatórios, por exemplo, produzir combustível mais limpo. A gente não vai escapar disso, tem que fazer. Agora, eu tenho que ampliar a minha produção de gasolina? Não sei. Tem que ampliar a produção de nafta? Bom, tem que fazer conta, botar na planilha, ver se vale a pena, se o gás do pré-sal não vai entrar nessa rota, como é que vai acontecer, né? É um tremendo desafio do Brasil aí nesses próximos anos, né? Tem muita coisa aí para a gente conversar ainda. Desinvestimento, pré-sal, refino, é realmente um negócio muito bacana. Gostaria de agradecer, Marcelo Galto, pela conversa, pela gravação, muito grato. Muito obrigado, Calvin, pela oportunidade de mais uma vez falar desses temas aí. Obrigado a todos que nos assistem, né, que estão sempre aí de olho no Café com Cavanha. É uma honra e um prazer. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.